Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 118º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Josué, capítulos 15 a 17, livro de Jó, capítulo 32 e o livro de Mateus, capítulo 7. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, se dedicar aos nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saibam que estão vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor vender a sua verdade. O mundo está buscando validações por opiniões, e assim Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, no qual esta está sendo semeada agora para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Mas agora, eu peço que você repita junto comigo estas palavras proféticas para as nossas vidas. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, que o Senhor tem nos dado, Pai. Incentivar nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia, estudar, orar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Senhor, Tu és a nossa prioridade. Precisamos ter mais intimidade para contigo. Senhor, me dê compreensão da Sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Josué, capítulos 15 a 17. As heranças das 9 tribos e meia. A herança de Judá. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. Sai para o sul até a subida de Acrabim, passa por Zim, sobe do sul a Cades Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca. Passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. Este será o limite de vocês do lado sul. O limite para o leste será o Mar Salgado, até a foz do Jordão. E o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda esse limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Deste ponto sobe pelo vale de Ben-Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. E este limite sobe até o alto do monte que está diante do vale de Inom, para o oeste, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então o limite vai desde o alto do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Este limite vai ainda até Baalá, isto é, Kiriat-Jearim. Então o limite dá volta desde Baalá para o oeste até o monte Seir. Passa ao lado do monte de Jearim, do lado norte, isto é, Quesalom, e descendo a Bet-Semes, passa por Timna.
Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom para o norte e indo a Siquerom, passa o Monte de Baalá, saindo em Jabneel para terminar no mar. O limite do lado oeste é o Mar Grande e as suas imediações. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Calebe conquista Hebrom. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriate Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Aнаque. Dali Calebe expulsou os 3 filhos de Aнаque, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Aнаque. Então Calebe avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriate Sefer. Calebe disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriate Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. As cidades de Judá. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom, eram estas: Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itinã, Zife, Telém, Bealote, Azor, Adata, Quiriote, Esrom, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Ezem, Eutolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madmaná, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo 29 cidades com as suas aldeias. Na Cefelá, as cidades eram Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim. Ao todo 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, Adassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Jocteel, Laques, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo 16 cidades com as suas aldeias. Libna, Éter, Azã, Ifta, Asná, Nezib, Keila, Axib e Maressa. Ao todo 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom com as suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado de Asdod com as suas aldeias. Asdod, as suas vilas e aldeias. Gaza, as suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o mar grande com as suas imediações. Na região montanhosa, as cidades eram Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Ao todo 11 cidades com as suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriate Arba, que é Hebrom, e Zior. Ao todo 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. Ao todo 10 cidades com as suas aldeias. Alul, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom. Ao todo 6 cidades com as suas aldeias. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá. Ao todo
2 cidades com as suas aldeias. No deserto, as cidades eram Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibsã, Cidade do Sal e En-Gede. Ao todo, 6 cidades com as suas aldeias. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. A herança de Efraim. O território que por sorteio caiu aos filhos de José ia desde o Jordão, na altura de Jericó, e no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel ia até Luz, passava ao limite dos Arquitas até Atarote e descia na direção do oeste para a divisa de Jaflete até a região de Bet-Oron de Baixo e até Gezer, terminando no mar. Assim, Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, era no leste Atarote-Adar, até Bet-Oron de cima, e vai o limite para o mar com Micmetate, ao norte, de onde volta para o leste até Taanat-Siló, e passa por ela a leste de Janoa. Desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua, o limite vai para o oeste, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, mais as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades com as suas aldeias. Não expulsaram os cananeus que viviam em Gézer. Assim, eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, que era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bassã. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio de nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, além da terra de Gileade e Bassã, que está do outro lado do Jordão. Porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Aser até Micmetate, que está a leste de Siquém. E este limite vai na direção do sul até os moradores de Entapua. A terra de Tapua pertencia a Manassés, mas Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então o limite desce ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite. Pelo norte tocam em Aser, e pelo leste em Issacar. Porque nos territórios de Issacar e Aser, Manassés tinha Bet-Seã e as suas vilas, Ibleão e as suas vilas, os habitantes de Dor e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanac e as suas vilas,
e os habitantes de Megido e as suas vilas, a região das 3 colinas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em morar nessa terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Josué respondeu: se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de José disseram: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será toda de vocês. Porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Amém. Compreendendo o livro de Josué, capítulo 15. Exposição bíblica dos versículos 1 a 63. A herança do resto da tribo de Judá é descrita de modo mais detalhado nos versículos 1 e 2, e novamente descrito nos versículos 21 a 63. Compreendendo o versículo 32, este versículo se refere a 29 cidades, mais 36 são citadas. Talvez o nome de alguns dos povoados fora dos muros da cidade esteja incluídos na lista. E eu finalizo a compreensão do capítulo 15, trago o versículo 63. Naquele tempo, os judeus não podiam tomar Jerusalém. Eles a conquistaram temporariamente mais tarde. Juízes 1, versículo 8. Até que Davi a tomou permanentemente e fez dela a capital de seu reino. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 6 a 10. Compreendendo o livro de Josué, capítulo 16, trago o versículo 4, sendo este o único para a compreensão. A ordem de nascimento foi Manassés e Efraim. Veja também no capítulo 17, versículo 1. Mas Jacó a inverteu ao conceder suas bênçãos aos filhos de José. Gênesis 48, versículos 8 a 17. Deus rejeita nosso primeiro nascimento e nos dá um segundo. Ele aceitou Abel e rejeitou Caim. Rejeitou Ismael e aceitou Isaque. O segundo filho de Abraão, ele rejeitou Esaú e aceitou Jacó. Compreendendo o capítulo 17 de Josué, trago a exposição bíblica dos versículos 14 a 18. Josué tinha um problema com as tribos descendentes dos filhos de José. Efraim e Manassés se queixavam porque o Senhor não lhes deu espaço suficiente. Com arrogância, eles disseram a Josué que eram um grande povo. Afinal, Jacó não os adotara pessoalmente e os abençoara de forma especial? E eles não haviam se multiplicado muito? E Josué não era da tribo de Efraim? Referência a Números 13, versículo 8. Eles se consideravam um povo especial, por isso queriam tratamento diferenciado. Na oração, o cristão deve examinar seu coração à procura de possíveis sentimentos de merecimento. Depois de se arrepender desses sentimentos, ele deve considerar os outros como superiores a si mesmo. E eu encerro a compreensão do capítulo 17 do livro de Josué, trago o versículo 14 para melhor compreensão. Vale a pena notar que o povo de Efraim e de Manassés pareciam ser dado à crítica e ao orgulho. Eles não só criaram problemas para Josué, mas também para Gideão, Juízes 8, versículos 1 a 13, e Jetfé, Juízes 12, versículos 1 a 7.
e até Davi. 2 de Samuel, capítulo 20, versículos 1 a 5. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Conforme Tiago 3, versículo 16. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 32. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. Primeira fala de Eliú. O sopro de Deus dá entendimento. Então Eliú, filho de Baraquel, o buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou de menos idade e vocês são idosos. Por isso tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim: que falem os que têm mais idade, e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os sábios, nem são os velhos os que entendem o que é reto. Por isso digo: escutem o que vou dizer, e também eu darei a minha opinião. Deus pode vencê-lo e não o homem. Eis que esperei que vocês falassem e dei ouvidos às suas considerações, enquanto, quem sabe, buscavam o que dizer. Dei atenção ao que diziam, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó, nem responder aos seus argumentos. Portanto, não me venham com a seguinte desculpa: descobrimos a sabedoria. Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, e eu não lhe responderei com as palavras que vocês usaram. Darei a minha opinião. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes as palavras. Será que devo esperar, pois não falam? Estão parados e nada mais respondem? Também eu, de minha parte, vou responder e darei a minha opinião, porque tenho muito que falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como ovinho sem respiradouro, como odres novos prestes a arrebentar. Permitam, pois, que eu fale para poder desabafar. Abrirei os lábios e responderei. Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade e não vou lisonjear ninguém, porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve me levaria o meu Criador. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 32, exposição bíblica dos versículos 1 a 37 e versículo 24. Esta seção de 6 capítulos registra o longo discurso de Eliú, no qual ele explica o caráter de Deus e aplica esta verdade à situação de Jó. Segue uma forma de resumir seu discurso. Primeiro, Deus está falando por meio de mim. Capítulo 32. Também veja o versículo 8. Segundo, Deus é bondoso. Capítulo 33, veja o versículo 24. Terceiro, Deus é justo. Capítulo 34 e capítulo 35. Veja no capítulo 34, versículos 10 a 12. E quarto, Deus é grande. Capítulos 36 e 37. Veja o capítulo 36, versículos 5 e 26. Compreendendo o versículo 1, os 3 amigos de Jó ficaram em silêncio, horrorizados com o fato de Jó ter tido coragem de falar com tanta ousadia com Deus e sobre Deus. Eles tinham certeza de que o juízo de Deus contra Jó era o próximo item na ordem do dia. Deus ficou em silêncio. Nenhum fogo desceu do céu e nenhuma voz falou com ira divina. O silêncio foi o testemunho eloquente de Deus para os 3 amigos de que eles estavam errados.
no que havia dito sobre Jó e sobre Deus. Foi também o testemunho de Deus para Jó de que o Deus do universo não está à disposição de suas criaturas. Deus não aparece só porque alguém quer um confronto. Exposição bíblica dos versículos 3 a 5. Embora todos na multidão em torno do monte de cinzas estivessem em silêncio, uma pessoa não estava. Eliú era tão desconhecido que toda a sua linhagem teve de ser dada para que as pessoas pudessem identificá-lo. Nem Jó, capítulo 1, versículo 1, nem seus 3 amigos, capítulo 2, versículo 11, precisavam desse tipo de identificação detalhada para que os outros soubessem quem eles eram. Eliú estava indignado, versículos 2, 3 e 5. Por quê? 4 vezes nestes versículos lemos que ele se indignou. Ele se indignou com os 3 amigos por não refutarem Jó e se indignou com Jó por justificar a si mesmo e não Deus. Jó afirmou que Deus estava errado e os 3 amigos não puderam provar que Jó estava errado. Embora o discurso de Eliú inclua parte do conteúdo do discurso dos outros oradores, seu objetivo era diferente do deles. Ele não estava tentando provar que Jó era um pecador, mas que a visão que Jó tinha de Deus estava errada. Eliú introduziu uma nova verdade na discussão. Deus envia o sofrimento, não necessariamente para punir as pessoas por seus pecados, mas para impedi-las de pecar. Capítulo 33, versículos 18 e 24. E para torná-las pessoas melhores. Capítulo 36, versículos 1 a 15. Paulo teria concordado com o primeiro ponto, 2 de Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. E o escritor de Hebreus com o segundo. Hebreus 12, versículos 1 a 11. Exposição bíblica dos versículos 8 a 10. A idade deveria trazer sabedoria, mas isso não é garantido. Provérbios 16, versículo 31. Infelizmente, é possível encontrar velhos tolos e jovens tolos. Como jovem, Eliú não podia alegar ter ampla experiência nos caminhos de Deus e na natureza humana, mas alegou ter algo melhor, o discernimento do Espírito de Deus. Ele afirmou que o Espírito Santo havia instruído seu espírito, 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 11, e revelado as verdades de Deus para ele. Compreendendo o versículo 11, o fato de Eliú citar outros discursos indica que ele havia ouvido com atenção e se lembrado do que cada homem havia dito. Como muitos jovens teólogos, Eliú tinha um pouco de vaidade juvenil em seus discursos. Escutem-me. Veja nos versículos 6, 10, 17, capítulo 33, versículos 1 a 3. Mas, novamente, ele era um jovem sincero que realmente pensava que poderia ajudar Jó a encontrar respostas para as suas perguntas. Compreendendo o versículo 14, Eliú deixou claro que não tinha razão para tomar partido, uma vez que nem Jó nem qualquer um dos seus 3 amigos o tinha atacado pessoalmente. Eliú também disse que evitaria repetir os mesmos argumentos que os outros haviam usado, embora não tenha cumprido totalmente essa promessa. E eu encerro a compreensão do livro de Jó, capítulo 32, com a exposição bíblica dos versículos 16 a 20. Fazia muito tempo que Eliú esperava a oportunidade de falar, e enquanto ele estava esperando, a pressão dentro dele chegou a ponto de explodir. Ele estava cheio de palavras como um odre cheio de vinho. Enquanto fermenta, o vinho novo produz um gás que incha o odre. Se a pele estiver velha e seca, ela rachará. Mateus 9, versículo 17. Ele não percebeu que quando Deus finalmente aparecesse e falasse, ele ignoraria completamente Eliú e suas palavras. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 7. O hábito de julgar os outros. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos.
Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Jesus encoraja a oração. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. A porta estreita. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Quem entra no reino dos céus? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 7, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 2. O primeiro princípio do julgamento é: começamos com nós mesmos. Jesus não nos proibiu de julgar os outros, pois o discernimento cuidadoso é essencial na vida cristã. E o amor cristão não é cego. Filipenses 1, versículos 9 a 10. A pessoa que acredita em tudo que ouve e aceita todos os que se dizem espirituais ficará confusa e sofrerá uma grande perda espiritual. Mas antes de julgarmos os outros,
devemos considerar a nós mesmos. Compreendendo o versículo 4, o objetivo da autoavaliação é preparar-nos para servir os outros. Os cristãos são obrigados a ajudar uns aos outros a crescerem na graça. Quando não julgamos a nós mesmos, fazemos mal a nós mesmos e àqueles a quem poderíamos ministrar. Os fariseus julgavam e criticavam os outros para se passarem por bons. Lucas 18, versículos 9 a 14. Jesus escolheu o símbolo do olho porque esta é uma das áreas mais sensíveis do corpo humano. A imagem de uma pessoa com uma viga no olho, tentando remover um cisco do olho de outro, é de fato ridícula. Se não enfrentamos com honestidade nossos pecados e os confessamos, ficamos cegos para nossas faltas. Então, não podemos ver com clareza suficiente para ajudar os outros. Os fariseus viam os pecados de outras pessoas, mas não olhavam para as próprias iniquidades. Compreendendo o versículo 6, como povo de Deus temos o privilégio de lidar com o que é sagrado. Ele nos confiou as preciosas verdades da palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, e devemos considerá-la com cuidado. Nenhum sacerdote dedicado jogaria carne do altar para um cão imundo, e somente um tolo daria pérolas a um porco. Sem dúvida, temos de levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Marcos 16, versículo 15. Mas não podemos baratear o Evangelho por meio de um ministério que carece de discernimento. Exposição bíblica dos versículos 7 a 11. O jovem rei Salomão sabia que lhe faltava a sabedoria necessária para julgar Israel. Por isso, ele a pediu a Deus e o Senhor graciosamente respondeu. 1 de Reis, capítulo 3, versículos 3 a 15. Se quisermos ter discernimento espiritual, devemos continuar a pedi-lo a Deus, a buscar sua verdade, a bater na porta que leva a um ministério maior. Deus supre as necessidades de seus filhos. Compreendendo o versículo 12, esta grande verdade, a regra de ouro, é um princípio que deveria reger nossas atitudes para com os outros. Ela só se aplica aos cristãos e deveria ser praticada em todas as áreas da vida. As pessoas que praticam a regra de ouro se recusam a dizer ou fazer algo que prejudique a si mesmas ou aos outros. Se nosso julgamento dos outros não é regido por esse princípio, nós nos tornaremos orgulhosos e críticos, e nosso caráter espiritual se corrompe. Praticar a regra de ouro libera o amor de Deus em nossa vida e nos permite ajudar os outros, mesmo aqueles que querem nosso mal. Exposição bíblica dos versículos 13 e 14. O povo de Deus sempre foi um remanescente, uma pequena minoria neste mundo. É fácil descobrir a razão. O caminho da vida é estreito, solitário e caro. Podemos andar no caminho largo e continuar com nossa bobagem de pecado e de mundanismo, mas se pegarmos o caminho estreito, devemos abrir mão dessas coisas. Jesus disse que o caminho estreito é difícil e devemos escolhê-lo. Afinal, não podemos andar em duas estradas em direções diferentes ao mesmo tempo. Exposição bíblica dos versículos 15 a 20. Estas declarações mostram que a verdadeira fé em Cristo transforma a vida de uma pessoa e produz frutos para a glória de Deus. Tudo na natureza produz o que é de sua espécie, e isto também se aplica ao reino espiritual. O bom fruto vem de uma boa árvore, mas o fruto ruim vem de uma árvore ruim, e a árvore que produz frutos ruins será cortada e lançada no fogo. Exposição bíblica dos versículos 21 a 29. Depois de descrever dois caminhos, versículos 13 a 14, e duas árvores, versículos 15 a 20, nosso Senhor encerrou a mensagem com a imagem de dois construtores e suas casas, versículos 24 a 27. Os dois caminhos ilustram o início da vida de fé. As duas árvores tipificam o crescimento e os resultados da vida de fé, aqui e agora.
E as duas casas ilustram o fim desta vida de fé, quando Deus chamará tudo para ser julgado. Exposição bíblica dos versículos 21 a 23. A obediência à vontade do Pai é o teste da verdadeira fé em Cristo. A verdadeira fé não diz Senhor, Senhor, como se estivesse crendo para, logo em seguida, desobedecer aos mandamentos divinos. Podemos facilmente aprender um vocabulário religioso e até memorizar versículos bíblicos e canções religiosas e, ainda assim, não obedecer à vontade de Deus. Aqueles que verdadeiramente nasceram de novo têm o Espírito de Deus vivendo em seu íntimo. Romanos 8, versículo 9. E o Espírito Santo permite que conheçam e façam a vontade do Pai. O amor de Deus no coração deles, Romanos 5, versículo 5, os motiva a obedecer ao Senhor e servir aos outros. Exposição bíblica dos versículos 24 a 28. O Senhor estava ilustrando um ponto importante. Nossa profissão de fé em Cristo no final será provada diante de Deus. Aqueles que confiam em Jesus e provaram sua fé pela obediência não terão nada a temer. Edificada sobre a rocha, a casa deles resistirá. Mas aqueles que professavam confiar em Cristo, mas não obedeceram a Deus, serão condenados. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 7, trago o versículo 8 e a sua explicação. Os escribas e fariseus falavam da parte de autoridade, sempre citando os vários rabinos e especialistas da lei. Jesus, porém, falava com autoridade. Ele não precisava de mestre humano algum para legitimar suas palavras, porque falava como o Filho de Deus. Não podemos desprezar este sermão, pois é Deus quem o deu para nós. Devemos curvar-nos diante dele e submeter-nos à sua autoridade, pois todos seremos julgados. As palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba essas palavras em nome de Jesus.